Ok. Contente de ver vocês aí. Vanessa, Flávia, Charbelle, Fátima, Ana Beatriz, há quanto tempo? Doris, há quanto tempo? Patrícia, Ricardo, Luísa Alves, que chegou hoje, Cecília. Tudo bem, Cecília? Evelyn. Mariana mudou o penteado, que chique! É. Marta Deli, Bia também, há quanto tempo? Carlos Fernando conseguiu a hora. Léo, o nosso Thor, o nosso viking. Luísa Carneiro. Tereza, Cecília, não estou vendo você, mas já sei que é a Cecília de São Paulo. Dória também não estou vendo, mas já sei que está aí. Jana está aí há quantos anos, Jana? Patrícia Balbi, Rafael. Tudo bem, Rafael? Esse eu não conhecia. Marta e, por enquanto, é só os que estão aqui. Bem, então vamos lá. Fazendo uma revisão com vocês, como é a primeira vez, dá um geral aí para vocês. Eu já tinha passado no grupo do WhatsApp a Yggdrasil, ou Árvore do Mundo. Para quem fez Cabala ontem, vocês já repararam que a árvore da vida e a árvore do mundo são muito parecidas. Na verdade, todas essas culturas é a mesma coisa, mas cada um adaptando ao seu canto. Quem está fazendo runas, provavelmente já teve uma vida passada na Escandinávia ou nas Ilhas Britânicas, naquela região toda nórdica, que pega a área dos celtas e que pega a outra área dos escandinavos. As pessoas que não tiveram vidas passadas lá não vão se interessar pelas nossas pedrinhas de runas. Inclusive porque nós vamos falar o nome das runas e dos deuses em norueguês. Então, não se preocupem novamente, eu digo a mesma coisa quando a gente fala de temas que usam línguas estrangeiras. Não se preocupem se a sua pronúncia vai ser uma pronúncia correta ou não. Muitas vezes você ouve dizer que se você não falar a pronúncia correta, não vai fazer efeito. Vai, claro que vai, porque sempre o que vale é a intenção. Então, se você tiver a intenção e se você começar a criar cumplicidade, principalmente com os mitos dos deuses e dos sobrenaturais, porque as runas, elas trabalham o tempo todo com o sobrenatural. E o que significa trabalhar com o sobrenatural? Significa você aprender a ver o que está por trás. A primeira coisa para as runas são: não confie no que você está vendo assim, de cara. Trate de perceber o que está por dentro, por trás. Então, o curso de runas, ele é principalmente
você treinar a ver o que está por trás, que é uma coisa bastante útil em toda a sua vida, em todas as situações que você se envolver. Isso terá que ser um treinamento. Ontem eu dei um treinamento na Cabala, hoje eu estou dando outro tipo de treinamento. Um treinamento constante, ver o que está por trás. O que está por trás de uma situação, o que está por trás de uma pessoa, o que está por trás de um acontecimento, o que está por trás de tudo. Quando você vê o que está por trás, você vê, talvez, a verdade ou a consequência. Se você for um mestre de runas, você tem que perceber as consequências. Por isso, também dentro desse curso, você vai precisar de saber de um histórico, você vai precisar de entrar no clima, você vai precisar de criar laços, cumplicidades. Sem cumplicidade não há profundidade. Então, esse treinamento de runas está em cima da cumplicidade, que é uma coisa que as pessoas plutonianas conhecem e até gostam. E, normalmente, nesses cursos de runas, apesar de runas ser pedra, consequentemente ser Saturno, para quem conhece astrologia, runas, ao tratar de pedras, trata de Saturno. Normalmente, as pessoas que também se interessam por runas, elas vão usar o seu Saturno. Mas não é só Saturno. Como se trata também de mitologia, em que a mitologia tem que ser dada uma enorme importância, qualquer mitologia, porque as mitologias, elas contêm os segredos, elas contêm as tendências de uma pessoa. Ou seja, por exemplo, cada um de nós vive um mito. Você vai pensar depois qual é o mito que você vive. Você pode viver um mito de um mito grego, você pode viver um mito africano, você pode viver um mito nórdico, que você vai ver aqui, você pode viver qualquer mito. Quando você quer que uma pessoa te conheça, você mostra logo para ela o seu mito. Porque se eu sei qual o mito que você vive, eu sei o que eu posso esperar de você. Eu sei que tipo de pessoas você vai atrair. Que tipo de situações você vai se envolver. Que tipo de situações você vai cair fora. Conhecer o mito que uma pessoa vive é importantíssimo. Esse mito não quer dizer necessariamente, você está vivendo esse orixá tal, esse deus nórdico tal, essa runa, esse planeta, não sei o quê. Você não precisa de identificar nominalmente os personagens do mito de uma pessoa, mas você deve descobrir que mito é. Tipo assim, é um mito de um guerreiro? É um mito de um sabotador? É um mito de um sedutor? É um mito de um destruidor? E assim por diante. Então, quando você está à vontade e com cumplicidade com uma pessoa, você expõe seu mito. Mas se você não quer que descubram nada de você, não mostre o seu mito. Porque esse mito que a gente vive, ele é automático, ele é instintivo. E você nem sempre vai conseguir controlar.
Mas, se você não quiser que descubram, trate de se controlar. O mito é um cartão de visitas. Ou melhor, o mito é um CV, Curriculum Vitae. O mito, ele vai falar do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Por isso que, quando um mestre de runas, vamos usar a palavra Vittiki, V-I-T-K-I, Vittiki. Vittiki é um mestre de runas. Não se preocupe em decorar a palavra. Eu falo mestre de runas, eu falo Vittiki, e aí a coisa vai ficando na cabeça. Mas quando o mestre de runas, ele vai fazer um jogo, por exemplo, ou ele vai entrar em transe ou em êxtase para ele descobrir aquilo que ele está precisando, para ele receber uma inspiração, ele, no caso de um jogo, por exemplo, eu vou ensinar jogo logo, porque vocês já sabem, tem que aprender fazendo. Não é decorar. Decorar é computador. Então, quando um mestre de runas, que é um Vittiki, ou o runólogo, que não é o mestre de runas, mas sabe jogar e dar consultas, claro, chamado runester. Quando seja um mestre de runas, ou seja, um runólogo normal, quando ele vai dar uma consulta, ele tem que ver o que está por trás da pergunta, por trás da pessoa. Não quer dizer que ele vai falar isso para a pessoa, mas ele tem que ver isso. Por isto, uma das coisas que nós vamos treinar aqui é o invisível. É ver o que está por trás. É criar laços também. É ganhar cumplicidade. Principalmente, repetindo o que eu disse ontem na Cabala, porque Cabala e Runas são dois cursos que eu estou dando com o objetivo de formar magos e magas. Então, a técnica que você aprendeu ontem, que estava lá, e a técnica que você vai aprender aqui, de agora em diante, é diferente. Mas todas as duas são técnicas para vocês se tornarem mestres da magia. Não é uma magia como vocês podem ler aí em alguns livros antigos, Papis, Eliphas Levi. Isso é século XIX, estamos no XXI. Estamos numa tremenda concorrência com os robôs. Torna a repetir que é o meu mantra. Tem que ultrapassar os robôs. Então, o meu objetivo na Urântia é: você tem que ir além de você mesmo. Você não pode ficar na forma que você está hoje. A cada dia você tem que desenvolver mais. Até para que você tenha longevidade. Olha como é que eu tenho longevidade. Então dentro disso daí, vamos fazer esse treinamento. Não decore. Você tem que compreender aquilo que eu estou falando. Você tem que ir à essência. Para decorar, basta você ler um livro só. Aqui não, é fazer você pensar, você raciocinar. Ao conhecer os mitos, as runas vão te dar um recado inspirador. Ou seja, se você decora uma runa, você diz assim, então isso aqui é riqueza. É pouco, é pouco. É insuficiente. Você tem que saber o que mais está por dentro dessas runas, o que levou, inclusive, a ter aquele nome. Aliás, runas é um alfabeto. Então, você também pode escrever o seu nome em runas.
Eu vou dar a lista dessas runas com as respectivas letras. E você traduz, transfere, faz uma transliteração depois dessas letras do seu nome com as runas. Por exemplo, a letra A do meu nome, de Ana, a letra A, ela tem uma relação com uma runa que se chama Ansus. Ansus é uma runa de comunicação. Mas tem detalhes nessa comunicação, isso a gente vai dizer depois. Então, se a minha primeira letra A está associada à letra Ansus de comunicação, isto seria uma coisa que eu deveria fazer, que eu deveria aperfeiçoar. Esse é um exemplo para vocês. Cada um, eu não estou vendo a Selma aí, mas a Selma deve estar aí. A nossa Valquíria. Você está aí, Selma? Bem, a Selma, a letra aqui do nome dela, ela não veio, então não vou falar o nome dela. Mas ela está por aí. Então, a Flávia está aqui na minha frente. É a letra F. A letra F. A letra F é da primeira runa, ferro, que tem o significado clássico de riqueza. Mas como é que é essa riqueza? É isso que a gente vai aprender. Não é você decorar assim, isso é riqueza, isso é comunicação. Não. O seu nome, ele tem as letras do seu alfabeto, onde você nasceu, mas também eles podem ser transferidos para as runas. No entanto, você pode mudar de nome algumas vezes. Isso é da numerologia, eu não vou entrar nesse mérito. Numerologia é um curso que eu vou dar o ano que vem. Mas, enfim, você pode mudar o nome, e se você mudar o nome, você vai mudar a runa. Cuidado. Cuidado. Não se deve mudar uma runa do seu nome só porque você acha que uma outra runa lá no seu nome está funcionando mal? Não. Não. Veja o seguinte. Quando uma criança viking nascia, deixa eu explicar primeiro o seguinte. Vikings é um termo geral. Existiam vários povos nórdicos e que eles aí eram chamados coletivamente de vikings, porque ficou uma coisa muito mais conhecida, porque esses vikings, esses povos, eles eram navegantes, comerciantes. Mas espera aí. Então, quando uma criança viking nascia, eles não davam o nome imediatamente. Eles ficavam observando aquela criança pelo menos uma semana, 9 dias, por aí. E só então é que iam dar o nome. Por quê? Eles iam dar um nome que combinasse com a vibração daquela criança. É a mesma coisa de você ter um totem, que normalmente é um animal que tem uma afinidade com você. Qual será o animal que vocês gostam? Isso não quer dizer que será o seu totem. Mas qual é o animal que você gosta? Flávia, você está aí na minha frente. Qual é o animal que você gosta, que você tem uma afinidade? Vão pensando vocês aí. Gosto muito de gatos, Ana. Gato? Gato, você falou? Tá. E Charbel, qual é o seu?
Não ouvi. Está desligado Eu posso ter em casa, eu gosto de coruja. Coruja. Olha aqui, ó. Eu amo, eu tenho um monte aqui. Olha aqui. Linda. Linda. Vanessa, qual é o seu animal preferido? Eu tenho dois. Eu gosto de cachorros e eu gosto de baleias. Tá. Ok. Fátima, já pensou no seu? Não estou ouvindo. Oi, eu gosto muito de cachorro e poderia ser cavalo também. Leão. Leão eu também gosto. Tá. O pessoal que diz cachorro, eu não vou perder tempo, mas o pessoal que diz cachorro, eu ia perguntar que raça? Porque... Os peludos, cocker. Tá. Os Ana peludos. Beatriz. Tá. E o seu, Ana Beatriz? Tá aqui atrás de mim, tem um, ó. Gato. Patrícia. Ana, gato, que eu amo, mas macaco também. Tá. Evelyn. Eu amo macaco também, bem lembrado. Eu amo gato, eu amo cachorro. Eu gosto muito de animal. Tá. Não sei Cecília. ainda. Cecília, quem eu estou vendo aqui é a Cecília lá da Argentina. Não é a outra que eu estou vendo aqui. E Cecília, olha, qual foi que você falou, Cecília? botou elefante. Ok, Coruja. ok. Elefante. Isso. Mariana. Gosto de vira-lata e onça. Ok. Marta Deli, qual é? Eu gosto de gaivota e falcão. Ok. Bia. Bia, o seu. Oi, eu gosto de tigre e de águia. Tartaruga. Ok. Tem uma aqui em casa, tem uma aqui. E Carlos Fernando, qual é o seu? Hein? Eu não sei se tem a ver. O meu animal de poder seria a águia. Quem escolheu é você, que acha ele como um animal preferido? Ok. Sim, sim. Ok. Tereza. O meu é elefante. Ok. Luísa. Luísa Carneiro. Eu gosto do falcão, de todas as aves de rapina, mas o falcão. Ok. Doris. Já escolheu o seu, dona Falkenstein? Não estou ouvindo você, Doris. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo falar. Ah, foi. Eu gosto de gato e tigre. Ok. Léo. Ele tá... Léo? Coruja também. Qual? A coruja. É a coruja. Tereza já falou, né? Falou, não falou, Tereza? Falou. Falei sim. Tá. Evelyn também já falou. Luiz Alves, você não falou. Qual foi o seu? Não estou ouvindo. Não ouvi. Você pode escrever aí, que aí eu vejo. Sônia Tavares, lá do nosso Brasil Norte. Qual é o seu, Sônia? Também pode escrever aí se quiser. Você está me escutando? Estou escutando, sim. Eu gosto do beija-flor. Ok. Luísa não conseguiu ouvir o seu. Não. Cecília Leite, você está aí para dizer o seu?
aqui, a pantera. Ok. Patrícia Balbi, e você? Ok, já viu da Marta? Oi. Gato, cachorro e Já águia. chega. E você, Dória? Muito bem. Cachorro. E a Jana? Eu gosto de baleia e de veado. Ok. Rafael, já pensou no seu? Gosto de tartaruga. Qual foi que eu não entendi? Tartaruga. Ah, tartaruga. Ok. Ok. Então, Luísa Alves, já vi ali. A Marta já falou aqui. Bom, esses são os que eu estou vendo. Muito bem. Essa conversa toda é para a gente ir se familiarizando um com os outros, porque nós vamos entrar nessa área da magia e da cumplicidade. Então, é bom, mais ou menos, a gente ver quem é que está aí. Então, veja o seguinte. Se você... Ricardo, diga, tá bom. Ah, você gosta de dragões, Ricardo? Ok. Todos vocês vão ver depois o que esses animais significam e em que runas eles estão associados. Embora você possa gostar de um animal agora, mais tarde, aprofundando aqui nas runas, você pode ver que o seu totem é outro. Mas vamos esperar. Veja o seguinte, para você aprender, é primeiro que você entenda, antes de tudo, entender. Se você não entender, não adianta nada. Para você interpretar, você vai precisar. Depois de entender, você vai ter que pensar. Você vai ter que raciocinar. Por isso que nós vamos desenvolver esse raciocínio mágico. Outra coisa, os mitos, quando a gente aprender, você vai ver que eles vão dar recados inspiradores. Por exemplo, vou dizer bem rapidinho, bem fácil. Existe uma runa que se chama Tiwaz. Não sei se vocês já viram os desenhos das runas. Foi mandado aí nesse grupo do WhatsApp. A runa Tiwaz é uma seta apontada para cima. Ela é uma seta, ela é uma runa que significa vitória. Mas o mito dela é: havia um deus chamado Tyr, que, defendendo a causa do seu grupo, ele foi dominar um lobo. Eu estou contando por alto, nós vamos ver depois. Ele foi dominar um lobo e ele queria botar uma corrente no pescoço do lobo. Mas o lobo, ele falava, porque nos mitos os bichos falam. Aí o lobo disse: se você quer botar uma corrente no meu pescoço, ok, mas eu também tenho que ter uma parte sua. Então, põe a mão na minha boca. Se você puser a mão na minha boca, você pode botar a corrente em mim. O Tyr, ele não era burro. Ele sabia no que podia acontecer. Então, ele botou a mão na boca do lobo e botou a corrente. E quando ele botou a corrente, fechou a corrente, prendeu o lobo, e o lobo o que é que fez? Cortou a mão dele. Tyr é um dos maiores guerreiros antigos que perdeu a mão
se sacrificando por um ideal. Então, se você tirar a runa Tiwas num jogo, ela pode te dar uma vitória desde que você sacrifique alguma coisa. Ela não vem sem sacrifício. Entendeu? Por isto é que é importante você saber o mito. Não é só chegar e aprender Tiwas é vitória. Como assim? Tem outras coisas. Existem dois grandes guerreiros nos mitos vikings. Um é esse Tyr, que perdeu a mão por o ideal da comunidade, e o outro é Odin, o Pai Supremo, que perdeu o olho para saber interpretar as runas. Consequentemente, Odin, que vai ser o grande dessa história e vai comandar isso daí. Ele está aqui do lado. Ele diz assim, Odin diz, se você não é capaz de sacrificar uma coisa por aquilo que você quer, eu nem falo com você. Sai fora da minha vista. Todos esses deuses nórdicos, eles são tremendamente responsáveis no seu atributo, seríssimos naquilo que eles querem. Até porque os nórdicos nasceram numa região do mundo inóspita. Quando nevava naquela época, nos meses do inverno, a neve chegava a 3 metros de altura nas casas. Ninguém saía. Era também um lugar com muito despenhadeiros. Se vocês já viram alguma coisa aí sobre a Escandinávia, é um lugar assim lindo, mas quero ver você morar lá. Quero ver você viver lá a sua vida inteira, com aquele clima, com aquela situação. Eles vivem em quarentena 6 meses de inverno. O tempo todo. Então, eles têm que preparar tudo no verão para armazenar, para ficar para o inverno. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Odin, que vai comandar esse curso aqui, ele diz, se você não soubesse abnegar, se sacrificar, abrir mão de um negócio que é secundário para uma coisa que é importantíssima, não tem papo aqui. Isso é uma das condições do mago, da magia. O mago, quando eu estou falando mago, vocês entendam o mago, a maga, é que eu não vou ficar falando mago barra a. Eu vou falar a palavra mago desde um sentido geral, como o ser humano. Então, é uma dessas condições do mago ter um foco, ou seja, um ideal, uma meta, e aí saber o que precisa para aquilo e o que é inútil para aquilo, e vai separando. Vai separando. Porque é assim que vai se formar o que se pode chamar dos guerreiros de Odin. Esses guerreiros vão estar presentes em todas essas runas, mas de uma maneira diferente. Porque quando eu falo a palavra guerreiro, você pode associar literalmente a um guerreiro, um soldado, por exemplo. Não, eu não estou dizendo isso. Quando eu estou falando a palavra guerreira, eu estou falando dentro do objetivo das runas de você deve guerrear por aquilo que você quer. Você deve se aperfeiçoar por aquilo que você quer.
Você vai ter momentos horrorosos, com certeza. São aqueles momentos que, dentro de um sentido assim, de uma alegoria, é quando o guerreiro está na luta, em que ele pode ali ficar, ser despedaçado, não sei o quê. A mesma coisa, se você tem uma meta na sua vida, algumas vezes você vai ficar despedaçada. Mas você tem um dom, você tem uma qualidade. Não há ninguém sem dom. Não há dom melhor nem pior. Não há dom excepcional nem michuruca. Há o dom. E é esse seu dom que você vai ter uma consciência de qual é ele, que você vai aperfeiçoando, vai descobrir, vai investir nele. É esse seu dom que vai lhe conduzir. É esse seu dom que fará com que você seja escolhido. O que é escolhido? No mito nórdico, Odin, o grande deus, precisa dos seus guerreiros, ou seja, precisa das pessoas competentes, precisa das pessoas eficientes, precisa das pessoas que tiveram a coragem de desenvolver a sua habilidade. Por isso que, quando as valquírias, que eram filhas de Odin, valquíria significa, o nome significa aquela que escolhe quem vai morrer. Se você conhecer alguma pessoa chamada valquíria, até tem aluna aqui chamada valquíria. Não sei se está nessa turma ou na outra. Mas a pessoa que se chama valquíria, o significado do nome dela é aquela que escolhe quem vai morrer. E o que quer dizer isso? Aquela que seleciona, aquela que separa o joio do trigo, aquela que sabe o que deve valer a pena e investir nisso. Então, uma valquíria, filha de Odin. Odin dizia para ela, para as valquírias, olha aí, escolhe nessa turma aí quem é que tem habilidade. Porque aqui, para mim, eu só quero os melhores. Quem é mais ou menos, deixa para lá. Quem é pior, nem pensa nisso. Somos altamente seletivos. Então, veja qual é a habilidade de cada um desses guerreiros. Aí, um tinha uma habilidade de negociar, outro tinha uma habilidade de lutar sozinho, outro tinha uma habilidade de lutar em grupo, outro tinha uma habilidade de comunicação, e sei lá o quê. 500 mil habilidades. Aí, as valquírias, elas olhavam e diziam, a habilidade desse daqui é de lutar em grupo. Então, ele tem que desenvolver a capacidade dele de lutar em grupo. A habilidade daquele dali é ser um estrategista. Então, ele tem que desenvolver a habilidade de ser estrategista. Desenvolva, aí Odin dizia para a valquíria, desenvolva, valquíria, esta habilidade de estratégia desse cara aí, desenvolva a habilidade de lutar em grupo desse cara aí. Ou seja, o grande orgulho de um guerreiro era ser escolhido por uma valquíria. Porque ser escolhido por uma valquíria significava duas coisas. Ele ia se tornar o máximo, número 1. Número 2, ele ia morrer cedo. E a grande coisa era morrer cedo. Porque a coisa pior do mundo era você chegar. Imagina nesse país de neves que vão até 3 metros de altura, que cheio de desfiladeiro, de fiordes e de não sei o quê. E imagina você chegar a 90 anos, todo gagado, não sei o quê. Não, era um horror. A família ficava uma fera. Então, o grande objetivo do guerreiro era fazer o máximo, dar o máximo para a minha tribo, para a minha turma e para Odin, fazer o máximo e morrer no meio da glória.
não dava para ser um guerreiro, que, aliás, foi um dos azares de um dos maiores guerreiros vikings, um dos maiores mesmo, que fez coisas incríveis, depois a gente fala dele, e ele teve o azar de morrer com 90 anos. Isso foi péssimo. Ele já estava cego, ele não conseguia andar, ele tinha não sei o quê, os filhos já não aguentavam ver mais ele. Então, nenhum guerreiro queria isso. Isso mostra o quê? Que quando você tem uma missão, você vai ter todas as condições e vai procurá-las também. Você vai ter várias oportunidades, até esta mínima, para você colocar esse seu dom, esse seu talento em atividade. E que, quando chegar o momento em que você não terá mais nada para dar, em que você não será mais útil, neste momento, o seu espírito vai embora, levado por uma valquíria, porque ela levava o seu espírito fica em você, enquanto você está vivo. Nenhum espírito fica em morto. Eles ficam na pessoa que está viva e atuante. Eles não ficam na vida vegetativa. Então, esse espírito, ele se rejubila quando você está desenvolvendo o seu dom. Isso é uma questão de honra. É isso que vocês têm que fazer. Porque esse curso de runas, ele vai ser para cair em cima de vocês, para que vocês apliquem esse seu dom. Eu não sou boazinha, não, hein? Também não sou mazinha, não. Mas sou uma filha de Odin. Então, eu sigo as leis dele. E ele diz uma coisa que é bom vocês saberem algumas dessas frases. Ele diz, quando um guerreiro estava quase morrendo, Odin dizia para ele, eu vou ressuscitar você para que você lute novamente por mim. O que essa frase quer dizer? Que você continuará vivo enquanto você puder lutar por Odin. Ou seja, que você continuará vivo enquanto você puder usar o seu dom. Que você continuará protegido por aquelas valquírias fantásticas que vinham voando nos cavalos alados, pairando em cima da batalha, olhando ali, ó, quero ver se aquele meu guerreiro está usando a qualidade dele, se está sendo bom estrategista, se está sabendo lutar em grupo, se está sabendo não sei o quê, não sei o quê. Então ficavam vigiando, elas vinham acompanhadas de cisnes brancos. Você imagina que lindeza, umas mulheres louras de cabelo trançado, porque elas trançavam. Tranças quer dizer, eu estou na guerra. A trança era a característica de, neste momento, eu estou lutando. Então, lá vinham elas com aquele negócio, naqueles cavalos alados, com um bando de cisne branco ali na frente, para ver os guerreiros. Aí o guerreiro chegava na hora dele, ele morria, porque não era mais útil, porque já tinha dado tudo o que podia dar, e porque talvez fosse o karma dele também, sei lá. Aí, a valquíria pegava ele com o corvo negro, corvos. Os corvos negros, quando apareciam, mostravam que alguém morreu. Então, isso daqui, que é um preâmbulo, é para dizer que você vai ter que desenvolver
essa sua habilidade, esse seu dom, seja lá qual for, usando a responsabilidade dada pelos sobrenaturais que protegem esse seu dom, pelos deuses que protegem esse seu dom. Veja você, se você for uma pessoa que vai ficar raciocinando muito, você vai achar que é ridículo isso que eu estou dizendo. Não é. Porque isso é símbolo. Isso é símbolo. Então, quando se diz, honre os seus deuses que lhe estimulam para o seu dom, honre lá o Tyr, honre lá a Freia ou Fraia, honre lá não sei o quê. Isso é apenas um sinal para te lembrar que você tem a obrigação de desenvolver o seu dom. Veja, para eles, se eles não desenvolvessem os dons, eles morriam. Porque aquela terra não era fácil. Não se acomode. Você viu agora a grande lição que essa quarentena está dando. E que vai dar quando ela acabar. Então, você tem que desenvolver os seus dons. Porque é esse seu dom que vai lhe salvar. É esse seu dom que vai fazer com que você desenvolva mais na vida, porque, afinal de contas, você nasceu para isso. Você não nasceu para ficar na poltrona tomando chopinho e vendo uns boboca lá na televisão, não. E você notou, você nasceu para você desenvolver a sua capacidade. Olha os robôs aí, hein? Olha os robôs. Então, para isso é que nós vamos desenvolver todo esse curso. E você vai também, quando você estiver dando uma consulta, se é que você quer trabalhar dando consulta, você não precisa saber runas exclusivamente para dar consulta, mas você tem que dar consultas de runas para você. Por isso, antes que eu me esqueça, você vai construir o seu conjunto de runas agora. Não agora aqui, mas depois. Algumas de vocês já têm as runas. Outras não têm e vão ter que adquirir quando o correio estiver funcionando aí. Mas, enquanto isso, vocês vão fazer as suas runas. Eu acho que todo mundo deve ter papel em casa. Vocês vão pegar. O ideal seria se tivesse ficha. Se tiver ficha, muito bem. Se conseguir ficha, ótimo. Se não conseguir ficha, vai em qualquer papel. Pode ser até papel de pão, não importa. E se não tiver papel, você pode ter fitinha. Ou se você não tiver fitinha, você pega um pedaço de pano que você tem e corta em 24. Então, seja criativo. Há várias formas de você fazer as suas runas. Seja com papel, seja com um pano, seja com o que você tiver. Você vai cortar em 24 pedacinhos, ou vai arranjar 24 fichas. E aí você vai desenhar em cada uma delas. O desenho está no WhatsApp, mas a gente também pode até botar aqui. De qualquer forma, você vai desenhar 24 pedacinhos com o desenho das runas. Isso é um alfabeto. Nessas fichas, se você tiver ficha, você desenha em cima o desenho da runa e embaixo você deixa um espaço para você escrever alguns dos significados daquela runa. Se você não tiver ficha e for fazer num pedaço de pano, ou seja lá o que for, você escreve à parte alguns desses significados dessas runas. E aí você vai começar
a tirar todo santo dia uma runa. Quem faz tarô já sabe aquilo que falamos. Todo dia você tira 2 cartas de tarô, pois todo dia você vai tirar uma runa. Uma só. Afinal, são 24. Na verdade, existem mais de 30 runas, mas depois eu falo isso, mas o básico são as 24. Então, você vai ter esse seu jogo com 24. Alguém aí já tem o jogo de runas? 7, chama-se 7. 7 de runas? Todo mundo, quem não tem? Você vai fazer. Tem papel, tem fichinha em casa, Vanessa? Você também tem, Fabelle? Então. Alguém aí não tem nada? Todo mundo tem aí? Ok? Ok? Serve? Ok? Tudo bem? Acho que todo mundo aí já tem essas coisinhas, né? Muito bem. Então, todo dia, ou de manhã ou à noite, você resolve, você vai tirar uma runa. E você vai olhar o desenho dela. Você vai olhar o desenho dela. E você vai observar durante o dia o acontecimento, porque ela está lhe mostrando o acontecimento. Como as cartas do tarô dão um geral de acontecimento naquele dia, as runas também. Desde que eu aprendi isso, Evelyn, você vai fazer as runas, você vai, olha lá no WhatsApp o desenho dela e copia aquilo ali, e depois eu vou dizer uma palavra-chave de cada uma, só para vocês ficarem mais ou menos familiarizados. Então, você vai tirar essa runa e você vai observar. Quando eu comecei com runas, e com tarô também, eu nunca deixei, de tirar uma runa todo dia. E de observar aquele efeito. Você não vai interpretar o acontecimento. Você vai observar. Claro que no início você pode não ter um entendimento ainda, mas não tem problema, não tem problema. Vai treinando. Mas antes eu quero dizer uma outra coisa. Quando você for dar uma consulta, ou quando você estiver conversando com alguém que te interessa, mas vou colocar na consulta. Quando você estiver na consulta, você vai ouvir o que a pessoa vai perguntar, o que o cliente vai perguntar. Veja, você tem que entender bem o que ele está perguntando, você tem que raciocinar naquilo que ele está perguntando e tem que descobrir a causa. Porque toda pergunta tem uma causa. Toda pergunta tem um passado. A causa. Quando você souber a causa de alguma coisa, você tem a solução. Isso não é só para o jogo de runas, não. Isso é para tudo na vida. Até mesmo se você está doente, ou se você está sem dinheiro, ou se você quer ter um companheiro ou companheira e você não tem, ou qualquer coisa que seja importante para você e que no momento você não tenha, ou que esteja, ou que tenha, mas esteja mal. O que você tem que fazer? A causa. A causa. Por exemplo, qual é a causa
de você estar sem dinheiro? Qual é a causa de você não estar se dando bem aí com alguém da sua família? Qual é a causa de você ter ficado doente? Foi você pegou o coronavírus aí quando você foi na padaria? Não. É uma fragilidade. Aí, por quem diz assim, 70% das pessoas podem pegar coronavírus? Por que 70% das pessoas estão frágeis? Veja a causa em toda pergunta de um jogo. Qual é a causa? Ela traz a solução. Vamos vendo isso gradativamente. Uma das coisas da solução é, ao descobrir a causa, não é só para você trabalhar nela, mas muitas vezes aceitar. Por quê? Quando você não aceita uma situação que você não tem poder sobre ela, você não encontra nunca a solução. Isto, o Vitic, o mestre de runas, ou o druida, que é o nome usado entre os celtas. Eles viam a causa, eles apontavam, eles discutiam aquilo e simplesmente dizia: se você não trabalhar nessa causa, eu não vou poder lhe ajudar. Se você não aceitar essa situação, eu não aceito que este inverno está uma desgraça e que tem 3 metros de altura de neve aí na frente da minha casa. Você não aceita isso, e aí? Você vai se desgastar. Vai ficar irritado, não sei o que, e vai irritar todo mundo que tiver à volta. Então, você tem que aceitar aquele imponderável, ou seja, aquilo que você não tem o poder, e aí sim é que você vai trabalhar de acordo. Vamos chegar lá. De qualquer maneira, fica sabendo o seguinte: muitas vezes as pessoas têm pressa de resolver logo tudo, de saber runas em 5 minutos. Quero ver você dizer aqueles nomes, aqueles 24 nomes noruegueses em 5 minutos. Quero ver. A sua língua vai... Então, você sabia que um druida, que um mestre de runas, ele aprendia runas em 5 dias? Olha aqui, um druida, ele levava entre 12 a 20 anos estudando. Quando uma criança nascia, se observava também a habilidade dela. Aquela criança teria visões, ela poderia ser um druida, um Vitic. Aquela criança tinha habilidades para ferreiro. Ferreiro era uma profissão importantíssima. O deus dos ferreiros, ele vai ter uma força muito grande aí numa runa. O que é o ferreiro? Aquele que transforma. Transformação. Então, mais ou menos, quando era jovem, se observava tudo isso até uns 12 anos, mais ou menos. Aí, com 12 anos, essa criança, que já era um adolescente, ia para uma escola, internato. Nas Ilhas Britânicas havia uma das mais famosas escolas, na ilha de Anglesey, que foi totalmente destruída pelos romanos, onde se ficava entre 12 e 20 anos estudando
tanto para serem os videntes quanto para serem os guerreiros. Era treinamento o tempo todo. E qual era a habilidade de um druida, de um xamã, de um desses videntes mestres rúnicos, um dos magos, das magas rúnicas? O que eles faziam? Eles eram advogados do seu povo, eles faziam os jogos de runas, eles aconselhavam, eram psicólogos, aconselhavam o pessoal, eles ensinavam, eles eram professores, ou seja, nesses anos todos eles ensinavam. Eles aprendiam a ser professor, a defender as causas ou fazer as devidas acusações. Eles aprendiam a ver, nisso daí estaria jogar as runas também. Eles conheciam as regras, ou seja, as leis. Eles sabiam tudo. As curas também. Eles eram curadores, eles conheciam as ervas. Eles sabiam, eles eram uma universidade ambulante. Por isso eles ficavam lá um monte de anos aprendendo. Depois, nas Ilhas Britânicas, quando os romanos acabaram vencendo e destruindo todos os celtas, sobraram um ou outro, mas todos eles foram mortos por causa de uma coisa muito simples. A raça celta era totalmente dividida. Eles brigavam entre si. Não havia a meta. Havia um destruir o outro. E foi assim que eles perderam para os romanos. Então, eles foram destruídos. Alguns sobraram. O que eles se tornaram? Monges. Eles entraram para mosteiros e se tornaram os famosos monges que escreviam, que copiavam aqueles manuscritos, não sei o quê, que davam aulas e não sei o quê. E assim nasceu as famosas universidades da Inglaterra. Aquelas universidades, elas vieram todas de um esquema dos druidas. Pesquisem aí que vocês vão descobrir isso. Tem uma historiadora aí no grupo, você, Mariana, faça essas pesquisas que você vai ver que as universidades inglesas, elas vieram lá de trás dessa filosofia druida, do ensinamento completo. Então, nisso daí, deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula. Quanto tempo aí, Ricardo? São 3h30, 15 minutos, 12 minutos, ok. Nesses 12 minutos, eu vou correr para dar uma palavrinha básica de cada uma dessas runas, para que vocês já comecem esse treinamento. Pode botar, Ricardo, coloque o foco na runa que a Patrícia está mostrando, conforme eu estou falando. Essa é ferro, que tem a ver com a letra F. A palavrinha básica dela é riqueza. Só que não é só isso que você está pensando, não. Coloca a segunda runa aí, o Rus. Essa segunda runa, a palavra dela é força. Ah, eu achei aqui. Achei aqui no meu... Pode guardar aí, Patrícia. Ricardo, dá uma olhada aqui, no livro. Está ouvindo? Dá para ver?
Se não der para ver, a Patrícia torna a botar lá. Melhor a Patrícia, Ana, estava mais claro. Então, Patrícia, Pelo bota menos lá. para mim estava mais claro. Bota lá, Patrícia. A runa número 3 agora. Tu rissas. Bota aí. Tu rissas. A palavra dela vai ser espinho, no sentido de um problema no meio. Tinha uma pedra no meio do caminho. Espinho. A runa, aliás, deixa eu falar, esqueci de falar. Ferru é a letra F. Urus é a letra U. Turrissas é a letra T. TH. T. A runa número 4, Ansus. É a letra A. Ansus significa comunicação. Por favor, não fiquem só presos nessa palavrinha. Isso é só um momento. A runa número 5. Raido. É a letra R. Significa uma direção, um caminho. A runa número 6. Kenas. A letra C ou K. Kenas significa luz, tocha. Número 7. Luz, Ana? Luz? Luz de iluminação. Luz. De iluminação. A número 7, Gebo. É um X. Significa parceria, intercâmbio. A número 8, Vunio. É a letra, parece ali uma letra, parece a letra P. Parece a letra P, mas a letra Vunio é W ou V. Vunio é V ou W. Significa alegria. A número 9. Hagalas. Hagalas. Parece a letra H. É a letra H. Mudança. Número 10. Naudis. A letra N. Naudis significa a necessidade obriga você a fazer alguma coisa. Necessidade. Número 11. Issa. Issa é a letra I, significa gelo, esperar. A espera, porque está tudo gelado. 12. É uma espécie de um S, presta atenção, que vai ter uma outra letra parecida com essa, não pode confundir. Não. Ah, é a letra 12, eu já tinha pulado. A letra 12. Iera, escreve gera. Iera, colheita. Letra J. Colheita. Agora, número 13. A número 13 é que vai ter uma outra runa parecida com essa daí.
aios, ou eios, eios, ou eiuas. É a letra E-I. Número 14. Ah, não disse o significado. Eiuas significa resistência, defesa. Número 14. Perdro. Sorte ou azar. Letra P. Número 15. Algis. Algis. Letra Z. Algis é letra Z. Significa proteção. Letra 16. Soelo, ou sovilo, ou soelo. É muito parecida com a aiuos que a gente viu, sendo que a sovilo, que é essa aí, é bem um S. A letra S. Esperança. Isso, veja a diferença entre as duas. A Patrícia botou ali. A aiuos, ela é magrinha. A sovilo, ela é gordinha. Isso. Número 17 agora. Sovilo, esperança, vitória. Número 17. Tiuas. Aquela que a gente falou, que parece a seta. Letra T. Tiuas. Vitória com sacrifício. Letra 18. Bercano. É a letra B, como vocês estão vendo. Bercano. Quer dizer, é uma runa maternal de mãe e filho. Número 19. E-uas. Olha que parece com o nome da outra. A outra é eiuas. Essa é e-uas. Essa não tem a letra E, a letra I, porque a anterior é eiuas. E-I, eiuas. Essa aí é e-uas. E-uas. Parece uma letra M. Mas ela é a letra E de eiuas. É o nome da runa é que vai dando a letra, não é o desenho. Euas é cavalo. Euas significa movimento. A runa número 20. Também parece a letra M, só que é cruzada. Manas. Essa sim é o M, porque é o nome da runa que diz Manas. Letra M. É a humanidade, o ser humano. Número 21. Lagus. É um número 1 ao contrário. Lagus. Significa, é água, ela significa água, ela está associada aos sentimentos. Número 22. Inguas. Essa runa que ela mostrou tem 2 desenhos. Um é esse desenho que está aí, Inguas. Mas às vezes aparece, se vocês olharem bem esse desenho,
Pode, exatamente, pode aparecer iguais sem a parte de cima e a de baixo, somente um losango. Então, alguns sets de runa vão ter somente o losango. Esse losango é a mesma coisa que um as, inguas. Inguas, vamos chamar de um desenvolvimento. A runa 23. A runa 23 aí, Otala. 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 Quer dizer lar, bens imóveis. E a runa 24. Dagas. Otala, esqueci de dizer, a letra O, óbvio. Né? Inguais também esqueci de dizer. Inguais é IN. ING, que é uma palavra, aliás, desculpe, é NG, que são letras que nós não temos no nosso alfabeto como juntas. Inguais é NG, a letra da gás é a letra D, como tá óbvio. Da gás. O amanhecer de um novo dia. Só para colocar uma coisa. Eu disse aqui que a última runa era essa aí, da gás. No entanto, vocês vão ver em alguns outros livros que a última runa é Otala, aquela anterior. Não se preocupe se... Isso, está mostrando ali a Otala. Mostra as duas, Otala e Dagas, as duas juntas, isso. Em alguns livros vocês vão ver essa Dagas como a última runa 24. Em outros vocês vão ver o contrário, Otala como número 24. Não se preocupe com isso, tanto faz. O que interessa é o nome da runa e o significado dela. Muito bem. Isso é uma das matérias que a gente vai desenvolver, mas você já vai começar a escrever o seu nome com essas letras aí. Existem algumas letras que nesse alfabeto não tem, mas você vai fazer uma associação. E depois, ao escrever o seu nome com essas letras, você vai colocar essas palavrinhas bobinhas, basiquinhas, que eu dei aí. Para você ver que são acontecimentos ou posturas que você vai ter durante a sua vida. Da mesma forma que quando você conhece uma pessoa e essa pessoa diz o nome dela começa com M. Então, está começando com Manás, que significa ser humano, humanidade, o grupo dos humanos. E que mostra que, se você tem essa letra M, Manás, vamos falar no nome das runas, se você tem essa Manás, aí na sua primeira letra do nome, você não pode ficar sozinha. Você tem que estar no meio de um grupo. Não é você estar com uma pessoa. Talvez, se você queira ficar como uma dupla, seja de casal, seja de uma dupla de amigos constante, ou uma dupla de um casal, ou da mãe da mãe do filho, não. A mãe do filho é Bercano. Né? Mas se você quer uma parceria, aí é aquela runa Gebó, que é Gebó, letra G. Então, isso daí é uma parceria. Mas que tipo de parceria? Qualquer parceria. E o que essa parceria vai trazer? Então, é isto que a gente vai ver dentro desse curso todo. E terminando,
Nós vamos tratar da magia. O tempo todo será magia. Porque essa magia será para desenvolver o seu dom, para que você seja escolhido por uma valquíria, naqueles cavalos alados, com as suas longas tranças, com os cisnes te dando estímulo, até que um dia ela vai vir com um corvo. Então, é para você desenvolver constantemente. E vou terminar com uma frase que é de um cara que vocês todos conhecem, que se chamava Dr. Fritz. O médium Dr. Fritz não tem nada a ver com runas, mas ele dizia uma frase que tem muito a ver com esse propósito. Quando ele fazia aquelas curas espirituais ou físicas com aquelas pessoas, o Dr. Fritz, uma vez perguntaram para ele, e por que você não curou aquele fulano? A resposta dele foi o seguinte, eu só curo o homem bélico. Com isso, ele estava dizendo, eu só curo aqueles que ainda têm alguma coisa a fazer no mundo, aqueles que ainda são úteis. E é em cima disso que a gente vai desenvolver. Ok? Alguma pergunta para a gente finalizar? Diga lá. Pode dizer rapidinho. Com mais uma. A runa branca. A runa branca. Não foi bom lembrar, se falar rapidinho. Existem alguns sets, alguns conjuntos de runas que têm 25 runas. E que essa 25ª runa chama-se runa branca. O nome dela é Virde. Virde não quer dizer branco. Virde quer dizer destino. Então, alguns conjuntos de runa têm a 25, que é uma runa sem sinal nenhum, não tem nenhum desenho. E essa runa, por não ter nenhum desenho, ela é chamada ou runa branca, ou se você chamar destino, vamos colocar a palavra básica só, destino, e depois a gente explica outra coisa. Mas é suficiente você jogar com as 24. Você vai apenas escolher dentro do seu conjunto se você vai usar a 25 ou não. Eu não uso a 25. Eu tenho o meu conjunto com 25 runas. Aliás, está ali do lado, eu devia ter mostrado. Ana! Mas eu tiro ela, porque ela não vai te dizer nada. Eu vou explicar isso depois. Fala aí rápido, Mariana. Tal como o tarô tirou invertido, também você desconsidera? Desconsidero. Tá ótimo. Você, se tirar uma fotografia sua, e aí você vai botar aquela sua fotografia de cabeça para baixo no porta-retrato, não vai. É a mesma coisa com a runa. O significado da runa é aquele. O significado de você não é de cabeça para baixo. Talvez em algumas ocasiões, né? Bem, então, hasta la vista. Tchau. Façam as suas cartinhas, façam as suas figurinhas. Tchau, Ana. Boa tarde para todos. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, Ana. Obrigada.